A última pesquisa Ibope, divulgada agora à noite no Jornal Nacional, mostra que começou a refluir a onda Bolsonaro e aumentar a onda Fernando Haddad. Quando você pega a espontânea, a diferença entre eles caiu para 13 pontos. Quando você pega aquela que tem todos os nomes de candidatos, já teve uma redução de 2 pontos na votação do Bolsonaro, um aumento de 2 pontos na votação do Haddad, uma queda na rejeição do Haddad, um aumento na rejeição do Bolsonaro. É uma onda que já se iniciou. A grande questão é se até as eleições vai ser possível reverter essa diferença. Mas o que a gente observa em todos os lugares onde você vai hoje em dia, que você tem, parece que um despertar de parte da opinião pública, percebendo os riscos aí que você tem na candidatura Bolsonaro. E tudo isso ajudado aí muito, muito, muito pelos descalabros verbais aí dos bolsonaristas, de filhos de Bolsonaro, coronéis da reserva que estão ligados ao movimento. Toda essa movimentação, toda essa violência começou a despertar um sentimento de sobrevivência em muita gente. Hoje o Haddad deu uma entrevista pela internet, no Globo, G1, Extra. É interessante, né, a diferença que você tem entre a Globo News e o Globo. A Globo News, a televisão, ela tem. Eu fiz televisão há muito tempo, aí ela tem um vício aí que é o deslumbramento da pessoa com sua própria, com o personagem que ele cria. Então o que nós vimos na Globo News foi um assinte, um antijornalismo, o pessoal querendo aparecer mais que o entrevistado, querendo fazer pegadinhas, querendo a bala de prata contra o entrevistado, todos eles lá. Um antijornalismo monumental. Hoje no Globo não. Finalmente uma entrevista que deu para entender o personagem, o candidato Fernando Haddad, as propostas de Fernando Haddad, uma discussão de alto nível, civilizada. Até o antigo diretor do Globo aí que se tornou um desses radicais que precisa encontrar um espaço aí para poder atuar e como você não tem muito espaço na parte analítica, que exige um pouco mais de elaboração, vai para aquela violência. Mas todo mundo se comportou de uma forma extremamente jornalística. É tão óbvio o jornalismo, mas quando você vê o jornalismo hoje em dia, você se surpreende e tem que bater palma. E o que se viu nessa entrevista foi, com o tempo que foi dado, com o espaço para as respostas e tudo, foi um Haddad que ele está ganhando uma dimensão política, independentemente do resultado aí, ele está ganhando uma dimensão política muito grande. Vai ser um personagem central no pós-eleição, seja qual for o resultado. E um dos pontos que foi levantado lá, alguém pegou algum estudo dele dizendo que a grande admiração dele era Juscelino Kubitschek. Por que foi Juscelino? Ele explicou pelo que ele conseguiu naquele período, a pacificação, montar um projeto de país. Mas é interessante que o Juscelino, assim como o Haddad, assim como o Tancredo, quando foi candidato ao governo de Minas, eu fui para Poços, já estava em São Paulo, já fui para Poços, acompanhei alguns comícios em algumas cidades da região lá, agressividade latente. E o Tancredo firme lá, mas nada que se compare aos dias de hoje. Ou seja, você tem uma comparação com os dias de hoje, que foi a campanha do Juscelino. O Juscelino, ele se candidatou dentro desse clima de ebulição monumental. Você tinha setores radicais das Forças Armadas atuando, os IPMs, os inquéritos policiais militares, por onde ele ia fazer comício era ameaçado. Eu tenho uma biografia que está para sair aí do Walter Moreira Salles, o Dr. Walter era muito crítico em relação a muitas coisas do Juscelino, mas não conseguia esconder a admiração pela coragem do Juscelino de enfrentar todo aquele movimento. E assim como hoje, você tinha militares radicais ali da aeronáutica, que depois acabaram participando de rebeliões, aragaças e outras mais, que o Juscelino conseguiu pacificar depois, até dando uma anistia para os revoltosos aí. Então é muito similar ao que o Haddad... E o Juscelino, o que ele fez? O Juscelino foi um herdeiro da herança do Getúlio. O Getúlio tinha um trabalhismo, tinha tudo, aí tinha um projeto nacional.
o Getúlio, no período dele, o grupo Klabin, tantos grupos que surgiram aí nesse período, porque ele sabia que você tinha que ter grandes grupos nacionais dentro desse conceito de projeto nacional. E o Juscelino fez isso. Ele traz a indústria automobilística associada a capitais brasileiros aí. Os Monteiro de Carvalho, os Flecha de Lima, lá em Minas Gerais, e tantos outros aí que surgem e crescem nesse período. É um capital meramente financeiro que acaba indo para a indústria. Mas um ponto que chama atenção no Haddad é a campanha extremamente heróica, não estou abusando do termo, não, que ele está fazendo. Ele, na entrevista, ele deixou claro as ameaças, os riscos que ele sofre, que a família sofre, e o compromisso dele aí com impedir que o Brasil caia nessa grande noite aí do estado de exceção. Ele realmente, eu vou falar, ao longo da minha longa carreira jornalística, eu convivi com muitos políticos, homens públicos e tudo. O casal, não apenas o Haddad, o Haddad e a Anistela, a ideia, o conceito de missão pública, eu nunca vi tão nítido em um casal quanto neles aí. E o Haddad colocou bem essa carreira que ele fez internamente dentro do PT, foi mostrando o serviço. Foi secretário-geral do Ministério da Educação, e à medida que o Lula foi vendo a eficácia dele, a capacidade de montar projetos, auxiliado, assessorado e às vezes protagonizado pela Anistela, ele foi galgando, ganhando espaço aí, montando programas, os melhores programas de políticas públicas que a gente viu desde que eu me conheço como jornalista. Até no período militar você não tinha tanto essa capacidade de organizar os atores sociais. E um ponto que ele levanta que é relevante também, que é muito relevante, quando falam do Bolsonaro, ele coloca o Bolsonaro no seu lugar. É um histriônico aí, um sujeito sem nenhuma condição que galgou uma onda aí. O problema é quem está por trás do Bolsonaro, que ele identificou milícias, identificou os porões das Forças Armadas. Eu vou mostrar para vocês aqui mais um desses coronéis barra pesados aí, investindo agora contra o Gilmar Mendes aqui. Esse aqui é um vídeo que vem agora. Vamos ver aqui o som, como é que está o som aqui da... A me ameaçar. Gilmar Mendes ameaça punir, ele quer punição para o coronel que ofendeu Rosa Weber. Eu falei aqui, e eu repito as minhas palavras, tá certo? Eu não tenho medo de nenhum de vocês. Como vocês viram aí... Supremo Tribunal Federal. Como vocês viram, um completo imbecil aí que entra nesse grupo barra pesada aí de porões das Forças Armadas que o Haddad denuncia. As ameaças à Rosa Weber foram uma baixaria monumental. É interessante ver os movimentos do Supremo, os valentes do Supremo. O Celso de Mello, não apenas em relação ao ataque à Rosa Weber, mas a questão do filho do Bolsonaro, dizendo que fecharia o Supremo com um cabo e um soldado aí, o Celso de Mello rebate diretamente mencionando o personagem, o Alexandre de Moraes, aqui em São Paulo, rebate mencionando o personagem, o Marco Aurélio de Mello, o Gilmar pedindo providências contra esse imbecil que usa a rede social para conspurcar as Forças Armadas, e o Luiz Roberto Barroso e o Toffoli falam genericamente, e Raquel Dodge, né, os três valentes, falam genericamente, não precisamos respeitar, chamando o povo para defender o poder ameaçado, em vez de fazer valer o seu poder. E hoje, em função dessas representações aí dos pedidos do Gilmar e do Alexandre de Moraes, o general Vilas Boas instaurou uma representação aí para apurar os possíveis crimes cometidos aí por esse personagem e para enquadrar. Isso aí é fundamental, porque é o seguinte, o que está em risco não é apenas aí essa perda de controle das instituições, o que está em risco é a hierarquia das Forças Armadas. É um pessoal barra pesada, um pessoal que entram as milícias, entram esse pessoal violento, propondo
amar os seus seguidores e tudo. Então é um jogo que não é apenas. O risco não são as Forças Armadas apenas assumindo aí o poder civil. Os riscos são de uma subversão completa na hierarquia das Forças Armadas. Daí a importância do Estado-Maior, aí tomar uma decisão relevante, aí enquadrar esse pessoal, não fazer que nem o Supremo fez, que nem esse tempo todo aí, deixando os abusos se sucederem, até chegar nesse ponto vergonhoso para o país, aí, de país na iminência de uma eleição onde até agora o favorito é um completo desequilibrado, né, que é o Bolsonaro. Então, nós vamos ter agora, até 5 dias aí, um processo de convencimento da população dos riscos que tem. Não é questão de direita e esquerda, não é questão de PSDB, DEM, PT. É uma questão realmente do risco do país cair nas trevas. Aí não tem meias palavras. Né? E a imprensa não perdeu nada, viu? Ontem o Geraldo Azevedo, o compositor, disse que tinha sido torturado pelo general Mourão. Então nós demos isso aí. O Haddad repetiu o que foi dito pelo Geraldo Azevedo, depois o Geraldo Azevedo desmentiu. E foi tratado como se fosse fake news. Manchetes aí na Folha, na hora, para mostrar a equidistância. Gente, não tem equidistância aí. Equidistância, se você tivesse aí numa eleição entre Alckmin e entre Haddad, entre Marina, Ciro e Haddad, daí você tem uma equidistância aí. Mas o que nós temos aí é um pessoal que está propondo claramente, sabe, claramente represália contra as instituições, represália contra os opositores. Então é esse o risco concreto do país, que você vai ter agora a grande resistência nos próximos dias. A pesquisa de hoje trouxe um alento aí, começou a inverter a onda, começou a ficar claro. Quando digo claro, é o seguinte: você tem um ritmo ainda pequeno, mas um ritmo relevante para inverter essa situação, esse favoritismo aí do Bolsonaro, baseado na completa ignorância. Ninguém tem ideia. Você julga uma pessoa pelo seu histórico, pelas suas declarações. Então aquela ideia de tentar minimizar as declarações dele aí não foi por água abaixo pelos próprios arroubos dele e de pessoas que nem esse coronel aí, com uma virulência monumental. Né? Então são dias que poderão entrar para a história. Eu tenho esperança agora que a gente vai conseguir reverter esse quadro e esse risco iminente de cair nas mãos da barbárie traga luz para o sistema político aí, para que haja um grande acordo nacional para fortalecer um governo civil aí, um governo racional, que é esse representado pelo Haddad. E aí, mais uma vez, a coragem do Haddad aí de enfrentar a selva com todos os riscos envolvidos, aí, com todas as ameaças. Domingo, Bolsonaro acenou com a prisão do Haddad, a prisão. Gente, seria cômico se não fosse trágico aí. Então, é justamente esse risco que ficou nítido agora, não dá mais para tergiversar. Não dá mais que nem fazer esses pessoas que vão de Roberto da Mata. Roberto da Mata é uma vergonha. O sujeito que foi considerado um dos brasilianistas aí, defendendo esse estado de coisas. Então, digamos, esse jogo de tergiversação, de tentar comparar os dois candidatos como se fossem representantes de dois extremos, né, não pega mais. Está nítido aí para a parte grande da opinião, para a parte mais informada da opinião pública, os riscos que nós estamos correndo. Isso aí está alertando os jornalistas. Hoje o Haddad, quando colocam nessa discussão, nessa entrevista, pergunta se realmente os riscos existem, ele falou: olha, existem e muito mais para vocês, jornalistas. Essa história da imprensa livre, aí, isso aí não vai existir no governo Bolsonaro. Né? Então vamos ver as próximas pesquisas, aí, vamos ver se essa onda ganha um impulso maior. Tem condição, assim como a onda Bolsonaro se formou da noite para o dia, não tem nenhuma onda que se forma da noite para o dia e fica consistente. Então pode ser que leve um tempo superior ao prazo final aí das eleições para se dissolver, mas já começou a se dissolver. Então vai ser mais importante do que nunca aí manter a luta pela democracia como um bem maior. A democracia é um bem maior.
Agora vamos discutir a política econômica, vamos discutir reformas e tudo, mas a democracia é um bem maior.